sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre o nono episódio de Shimayo-san Boukensha. Episódio esse onde temos ali a luta da Angélica com o Geif, né? A Angélica usando seu corte sem fio. Temos ali uma explicação da Rhea Neto e dos outros, né? Da Rhea Neto falando do treinamento dela, que foi ela, a Rhea Neto, que no caso acabou por ensinar o corte sem fio a ela. E a Angélica, ela aprendeu o corte sem fio, né? Trabalhando duro por um mês seguido, que era o tempo que eles tinham, se esforçando mais ainda do que antes. E ela conseguiu aprender o corte sem fio. Obviamente, não um igual ao da Renata. Ela adaptou o corte sem fio ao estilo de luta dela, do corpo, tanto que ela tem que usar a reversão lá de fluxo mágico para poder conseguir usar o golpe. Ou seja, do estilo dela, do jeito dela, reinventando o seu próprio corpo, ela conseguiu aprender aquela técnica. Então, ela fica usando ali durante a luta toda hora o corte sem fio, já que pode ser que é a técnica mais forte que ela tinha ali, que conseguiria arranhar o Geif de alguma forma. Entretanto, pouco depois, né, o Geif ficava ficando animado e resolve lutar mais a sério com a Angélica, achando ela uma presa interessante. E aí, quando o camarada resolveu sair da casinha, animou, sangue esquentou, jogou partir pra cima dela e acabou, de forma geral, estraçalhando ela, né? E até menosprezando o treinamento dela, os pais dela, a família dela, falando que ela era um lixo e que os pais dela também eram um lixo, né? Por ter feito alguém como ela. E o Snape ali na arquibancada falando que o Geif era um prodígio desde o momento que saiu, era alguém talentoso, onde ele nunca treinou, nunca precisou se esforçar, ele sempre conseguia vencer. O Snape até fala que na época que ele era um lutador famoso e conheceu seu irmão adotivo ali, o Geif, que tinha 8 anos na época, segundo o que ele diz, ele apanhou do Geif de 8 anos, mas eu mostrei mais que o Geif de 8 anos já tinha esse tamanho dele. Vai saber como que é o desenvolvimento dos Dragonídeos, né? Mas enfim, ou seja, o Snape perde pro seu irmão mais novo quando estava no seu auge e por conta disso decidiu se aposentar. O Snape já sentiu na pele ali um gostinho do poder do Geif. E até comenta ali com o Rick que ele estava sabendo ali que a Angélica desconfiava que ele estava fazendo algum truque, né, manipulando o resultado da luta, que ele fala: eu conheço a força do Geif, eu sou tão forte quanto ele é. Então, se eu apostasse desde o início na vitória dele no campeonato, isso pegaria as pessoas de surpresa, porque ninguém ia esperar que o patrocinador do torneio fosse indicar um concorrente tão forte que pudesse ser o campeão. Esse sempre foi o plano do Snape, apostar na vitória do Geif do início ao fim. E não pegar, chegar em algum momento e perder a batalha. Porque ele sempre acreditou no poder do Geif. Então ali na luta temos lá o Geif massacrando, humilhando e ofendendo a Angélica, né? E ela lutou até o final com todas as suas forças. E ao final do combate, quando o Geif dá um golpe que iria matá-la, o Rick, pistola da vida, joga o sapato, né? Que acaba por dizer o golpe final do Geif. A luta dá por encerrada e a Angélica acaba por sobreviver, né? Mas o Geif percebeu ali que interferiram no golpe dele, né? E ele olha pra plateia e vê lá o Rick, né, olhando pra ele. Tanto que depois no corredor ele pega e devolve lá o sapato. Em outros torneios poderiam dizer que isso foi interferência e cancelar o combate, dando a vitória, obviamente, pro Geif, dependendo até de desclassificar quem interferiu, né? Mas enfim, temos aí o fim da luta do Geif com a Angélica, com ela tendo sido massacrada pelo Geif. Como eu disse, né, o Geif depois ele devolve o sapato do Rick, né, fala: ah, você me atrapalhou, eu tinha a presa perfeita. O Rick pega meio que só fala ali pra ele, por de raiva, fala que ele vai derrotar ele no outro dia, né? Não tinha sentido derrotar o Geif ali naquele corredor, que derrotar ele na frente de todo mundo pra todos ver. Então temos a continuação das eliminatórias, obviamente com as vitórias do Rick e do Brooks, né, ambos por um golpe. O Kevin, que é o atual campeão também, luta lá, ele toma outro golpe lá, tá, ele tá dando aquela rateada dele, parece que não tá na melhor forma, né? O treinador dele até comenta isso. Mas os favoritos ali, né, continuaram a avançar. Depois de acabar as quartas de final, né, por assim dizer, o Rick amanhecendo treinando, né, e depois ele vai para a arena de competição, onde ele encontra com a Angélica, o Brogson havia terminado de curar ela. Ele diz para ela não se esforçar muito, afinal a cura ali tinha fechado as feridas, mas ainda tinha outras questões internas que o corpo dela precisava se recuperar, né, porque ela foi curada com magia e já pode ir saindo tudo de novo, né? É todo um processo, né? Perdeu muito sangue, que repor sangue e tudo mais. Há vários processos assim para se recuperar por completo. Então, a Angélica ali, ela acaba meio que depois, né, depressiva para baixo, por pedir desculpas ao Rick, né, achando que atrapalhou ele, né, que todo o treinamento que ele empenhou em dar pra ela, ele não funcionou, que ela foi um fracasso, mas se subestimando, né, falando que ele perdeu tempo ao treinar ela, e que talvez fosse realmente melhor ela se casar com o Snape e aceitar a vida dela, né, em vez de ficar lutando contra
o seu destino, por assim dizer, né? E apenas se casar ali, falando, provavelmente eu não vou casar com ele, nunca vou ter que trabalhar, né? E tudo mais, sim. Só desistindo de lutar contra aquilo que ela não queria, né? E simplesmente aceitando. Só que o Rick, ele também pede desculpas pra ela, né? Pois ele fala que não havia percebido a verdadeira força do Geif e pede pra Angélica prestar atenção naquela luta, porque ele vai mostrar o que virá adiante. Então, temos aí a luta do Geif contra o Rick, possesso da vida. Antes da luta ele ter início, né, o Geif já estava provocando ali o Rick, falando que devia pedir desculpas, né, para Angélica por não ter matado ela, afinal ela era alguém sem talento e ele devia ter matado ela em vez de deixá-la vivendo uma vida medíocre. Você já estava ali provocando o Rick. Quando a luta começa, o Rick já dá um socão pra cima dele, né? Pra ele ficar ligeiro, deixando ele até de joelhos, e manda ele se levantar, porque ele quer mostrar pra ele o que ele vai fazer com o prodígio, né? Se ele ficar de joelhos, ele não vai poder fazer. Então aí temos o desenvolvimento da luta do Rick contra o Keith, e como é percebido ali pelo Brogusto, né? E os outros ali, o Snape não, mas é explicado pra ele, o Rick estava lutando com o nível de força que a Angélica tinha atualmente, naquele momento. Ou seja, o Rick estava mostrando pra Angélica meio que os frutos do treinamento dela, né? De como ela estava, e posteriormente no decorrer da luta ele vai subindo de nível e falando, não, como você vai estar daqui a 6 meses, 9 meses e daqui a um ano, né? Ele vai mostrando ali pra Angélica que o treino dela não foi em vão. Pode ter sido insuficiente, mas não foi em vão. E que se ela continuasse treinando daquele jeito, com um afinco todo dia, né? Treinando até o seu limite, ela poderia sim obter poder, né? O resultado, a força suficiente para derrotar o Geif. E é isso que vemos o Rick mostrando nessa luta, né? Por mais que o Geif vá utilizando ali suas técnicas da sua raça, né? Dos Dragonídeos, inclusive no final mais da luta, inclusive no final da luta o Rick ele acaba usando, mostrando como seria a Angélica com um ano de treinamento, né, que seria o nível, o tempo necessário para poder derrotar o Geif. Mas durante toda a luta, sim, o Geif também ia evoluindo ali as suas habilidades, até que ele chegou no máximo, né? Ele inclusive usa habilidades que a Angélica havia demonstrado, por exemplo, ele usa o fio sem corte, ele usa o passe instantâneo, ou seja, o Geif ele é tão talentoso que depois de ver algumas vezes a habilidade dos outros, ele consegue incorporar nele, inclusive até evitar essas técnicas, né? Ele consegue arrumar contramedidas para que elas não funcionem. Na luta com o Rick também, o Rick tá usando umas técnicas ali, e depois de usar uma ou duas vezes, o Geif já tinha arrumado alguma contramedida por conta do talento do Geif, né? E o Geif ali sempre subestimando o Rick, né? Toda vez que ele conseguia contra-atacar o Rick, né? Se mostrar assim, você é fraco, né? Subestimando o Rick, mas o Rick tava era se segurando. O Geif era realmente alguém muito talentoso, um gênio, um prodígio. E até o Snape vai falando isso na arquibancada, né? E engraçado é que tem uma cena lá que todos os companheiros do Rick subestimam ele. Realmente ele é medíocre, ele é fraco, eu não sei o que. Só que em termos de talento, de genialidade, de ser um prodígio, o Rick não tem nenhum talento. Muito porque, como é dito, ele passou da hora de se tornar um aventureiro. Ele se tornou um aventureiro no período muito posterior àquele recomendado. Por conta disso, não conseguiu desenvolver certas coisas, como a questão da sua mana, né? A quantidade de mana. Então tinha sempre esse negócio. Então, em termos de talento, o Rick era medíocre, né? Eles até falam, é medíocre. E a Angélica ficou um cara forte desse, pode ser medíocre. Mas então, não, o Brooks falando, ele pode ser medíocre em talento, mas ele é alguém que se esforçou ao máximo, alguém que sempre deu tudo e mais um pouco durante todo o treinamento. É por isso que ele chegou aonde chegou. E era isso que ele estava querendo ali mostrar pra Angélica, né? E a Angélica percebeu, né, que no início da luta ele estava usando o nível de poder que ela tinha atual naquele momento e foi mostrando ali a evolução, né? 3 meses, 6 meses, 9 meses e um ano, que com um ano ela derrotaria o Geif, né? Pra mostrar pra Angélica que todo o treino que ela teve até ali não foi em vão. Ela só precisava ter treinado mais, né? De mais tempo ali para treinar e até dar uma motivação para ela continuar o treinamento infernal que ela aguentou durante aquele mês, é para aguentar por mais um ano, porque ali ela teria ainda mais resultado. O Rick, né, ele fala ali pro Giff que ele realmente, sim, você é um gênio, mas você nunca se esforçou na vida. Você só enfrentou pessoas que você pôde derrotar, mas você nunca se esforçou, se matou de treinar, deu o seu máximo todo dia. Nunca deu tudo de si para algo, para pegar, sair dali, pô, se arrastando, cansado, sem ter mais forças. E que ele, Rick, conhecia prodígios, gênios, tanto ou mais talentosos quanto ele, mas que deram tudo de si, se esforçaram ao máximo para aprimorar ainda mais suas habilidades. Que no caso são os companheiros dele, né? O Brogston, Alicereto, a Rianeto, o Mizeto, tudo Eto esse negócio. Tirando o Brogston, tudo Eto. E ali, mesmo com o Geif se transformando na sua forma de Dragonidium, e que acaba vencendo ele, né, com um fio de corte um estilo diferente do da Angélica, né? Até porque como a Renata falando com isso.
O Rick é mais bruto, né? Não é tão limpo quanto o da Renata, provavelmente não tão limpo quanto o da Angélica, mas é um estilo diferente. Ele até comenta que prefere mais usar a força bruta do que algo como isso, que é um pouco mais delicado, requer uma certa concentração. E o episódio acaba por aí com o Rick vencendo o Gafe, né? E a Angélica ele é com sua motivação recuperada para continuar com o treinamento. E foi isso que aconteceu neste ano episódio, né? Duas lutas que tiveram foco, né? A Angélica contra o Gafe, que durou ali um pouco mais de 5 minutos até ela ser massacrada, e depois o Rick ali se vingando, né? Pistola da vida, massacrando o Gafe, mostrando para ele os valores do trabalho duro, bem como para Angélica, que todo o esforço dela valeria a pena no fim. Então me digam o que acharam desse episódio, se gostou do vídeo dá like, se não gostou dá o dislike, tchau e até a próxima.